Minha mãe exige que eu interrompa a gravidez da minha esposa porque minha irmã não pode ter filhos, mas agora a única coisa que está sendo interrompida são os direitos de avó dela. Minha irmã e eu temos 3 anos de diferença, mas minha mãe sempre a tratou como se fosse uma criança mimada. Suponho que é por isso que ela se tornou tão mimada mesmo com a idade atual. Agora ela tem 27 anos e eu 30. Minha esposa e eu estamos esperando um bebê, estamos casados há 2 anos e juntos há 5 anos. Estamos muito animados para nos tornarmos pais. Descobrimos a gravidez há alguns meses e decidimos contar primeiro para nossas famílias antes de fazer um grande anúncio. A família da minha esposa ficou extremamente feliz por nós, mas é claro que minha mãe tinha que encontrar algo negativo sobre isso. Meu pai nos parabenizou e deixou o assunto por isso mesmo, mas minha mãe decidiu me ligar algumas horas depois que contamos a ela sobre a gravidez para me dizer que não achava que continuar com a gravidez fosse uma boa ideia. Fiquei muito surpreso porque minha mãe ama crianças e eu sabia com certeza que ela estava muito animada com a ideia de ser avó, tanto no meu casamento quanto no casamento da minha irmã, então essa reação foi bastante inesperada. Quando perguntei por que ela diria algo assim, ela começou a inventar razões arbitrárias para não termos um bebê naquele momento. Ela nos disse que seria um estresse financeiro para nós e até comentou que como ambos éramos bastante focados em nossas carreiras, seria problemático decidir quem ficaria em casa com o bebê quando ambos tivéssemos que voltar ao trabalho. Eu disse a ela que já tínhamos pensado nessas coisas e que tínhamos economias suficientes para cuidar de um bebê já que trabalhamos há muito tempo, não é como se estivéssemos improvisando. Minha esposa e eu trabalhamos na mesma empresa e ambos temos licença maternidade e paternidade remuneradas. Além disso, quando tivéssemos que voltar ao trabalho havíamos pensado em contratar babás ou pedir ajuda à família. Nenhuma das razões que ela mencionou parecia suficiente para interromper uma gravidez e eu sabia que havia algo que ela não estava me contando, então continuei insistindo até que ela finalmente me disse a verdade. E é claro que tudo isso era por causa da minha irmã. Aparentemente minha querida irmã estava planejando engravidar este ano também, mas infelizmente para ela ainda não tinha conseguido. Ela já estava bastante chateada com isso e minha mãe sentia que não era o momento certo para termos um bebê porque se começássemos nosso processo de gravidez ao mesmo tempo que ela, seria emocionalmente desgastante para ela. A questão é que minha irmã e eu não nos damos bem. Costumávamos brigar muito quando morávamos juntos e quando comecei a faculdade, sair de casa foi um grande alívio para ambos. Como não nos damos bem, não me importo muito com o que ela pensa sobre certas coisas, sendo a gravidez da minha esposa uma delas. Se ela não consegue suportar o fato de que estamos grávidos e ela não, isso é problema dela e não algo com o que eu tenha que lidar, mas é claro que minha mãe adora fazer com que os problemas da minha irmã se tornem um problema de todos. Então eu disse à minha mãe que era triste que minha irmã ainda não tivesse engravidado, embora aparentemente estivesse planejando, mas que eu não iria interromper a gravidez da minha esposa só para não ferir os sentimentos dela. Essa era uma sugestão absurda, e eu disse a ela que para o bem dela eu fingiria que ela nunca disse aquilo para poder continuar a respeitando e deixar passar. Ela decidiu insistir e começou a me dizer que minha irmã estava planejando engravidar há muito tempo e que ela e o marido estavam tentando, mas simplesmente não tinha dado certo. A notícia da gravidez da minha esposa iria destruí-la, então eu deveria ser consciente dos sentimentos dela e não continuar com a gravidez porque isso dividiria a família em 2. O mais preocupante de tudo isso, era que minha mãe realmente pensava que essa era uma sugestão válida, que eu deveria interromper a gravidez da minha esposa só porque minha irmã se sentiria magoada. Eu sabia que não fazia sentido discutir com ela, então simplesmente disse que está bem e desliguei. Mas só fiz isso porque não queria prolongar aquela conversa, não tinha nenhuma intenção de fazer o que ela estava mandando. Depois disso bloqueei ela em todos os lugares e até contei ao meu pai o que tinha acontecido. Ele se desculpou em nome da minha mãe e me disse que se certificaria de que ela não tentasse me contatar novamente. Então foi assim que lidei com a situação e desde então meu pai cumpriu sua promessa e impediu que minha mãe me contatasse. Nos últimos 4 meses não tivemos contato e a vida tem sido bastante tranquila, então decidimos fazer uma publicação nas redes sociais anunciando nossa gravidez porque pensamos que finalmente era o momento de contar a todo mundo, e foi assim que minha irmã descobriu. Não me arrependo de ter feito essa publicação porque queríamos compartilhar nossa felicidade com todos e fizemos isso. Se isso incomodou minha irmã, azar o dela. E eu sei que a incomodou porque alguns dias ela e minha mãe decidiram aparecer na minha casa para falar sobre nossa família e como iríamos seguir em frente depois de tudo o que tinha acontecido. Sendo sincero, nunca considerei minha irmã parte da minha família porque ela nunca se comportou dessa maneira comigo. Como mencionei antes, nunca fomos próximos.
Depois que paramos de morar juntos, não havia nada que nos obrigasse a manter contato, então não nos envolvemos na vida um do outro, apenas nos víamos em festas nos feriados e até nos convidamos para nossos casamentos, mas foi mais por senso de obrigação. Fui muito direto com tudo isso. Então disse à minha irmã que realmente não a considerava próxima nem parte da minha família, por isso não achei que fosse importante mencionar a ela que minha esposa estava grávida. Também sabia com certeza que se ela tivesse engravidado primeiro, nunca teria se preocupado em me dizer primeiro, e eu teria descoberto pelas redes sociais quando ela finalmente decidisse publicar. Quanto à minha mãe, eu disse que ela tinha feito sua cama e agora tinha que se deitar nela porque o que ela me disse quando compartilhei a notícia da nossa gravidez foi horrível e eu não queria ter essa negatividade na minha vida. Eu disse a elas que embora estivessem ali para se desculpar e consertar as coisas, eu levaria tempo para processar tudo, não ia perdoá-las ali mesmo e dar a elas uma segunda chance. Fui brutalmente honesto com elas porque não tinha paciência para lidar com elas naquele momento. Depois que terminei de falar, minha irmã começou a chorar e soluçar na sala. Isso me surpreendeu um pouco porque não pensei que a afetaria tanto, dado que nunca havíamos sido próximos e não entendi por que ela esperava que eu fosse todo falso e gentil com ela. Minha mãe a consolou e foi ela quem me disse que recentemente depois de planejar e tentar engravidar por quase 1 ano e meio chegaram à conclusão de que minha irmã estava lidando com infertilidade. Os médicos não conseguiram encontrar a causa de por que ela não conseguia engravidar e só lhes restava esperar. Era decepcionante porque em sua mente ela já estava pronta para ser mãe, mas fisicamente não era possível naquele momento. Ela havia desabado quando descobriu o que aconteceu há algumas semanas, então eu publiquei sobre a gravidez da minha esposa. Isso a incomodou ainda mais por 2 razões. A primeira foi que apesar de tentar ela não conseguiu engravidar e aqui estávamos nós celebrando nossa primeira gravidez. Claro que isso a fez sentir amargura e ressentimento. A segunda razão foi que ela teve que descobrir que seu próprio irmão ia ser pai pelas redes sociais já que não a contatei pessoalmente para contar a ela. Isso a fez perceber como nos havíamos distanciado por causa de nossas diferenças pessoais e agora ela queria tentar consertar as coisas. Eu me abalei um pouco depois disso, mas ainda assim consegui me manter firme. Disse a ela que apreciava o fato de ela ter vindo até aqui para tentar consertar as coisas comigo, mas que ainda precisava de tempo para processar tudo, e decidir se queria dar uma chance ao nosso relacionamento ou não. Também disse que realmente lamentava que ela fosse infértil e que esperava que em algum momento ela conseguisse engravidar, mas que neste momento era impossível para mim priorizar minha família, porque a única coisa que me importava era minha esposa e o bebê. Todo o resto poderia ser resolvido mais tarde. Eu não tinha capacidade emocional para lidar com minha irmã e minha mãe ao mesmo tempo, então pedi que elas fossem embora e disse que pensaria em tudo e as contataria mais tarde, mas que por enquanto pensei que o melhor era deixar as coisas como estavam nos últimos anos. Pensei que estava sendo bastante justo porque realmente não tinha capacidade para lidar com as duas sabendo que havia muito atrito entre nós. Não estava com vontade de fingir que tudo era felicidade, mesmo que elas tivessem se desculpado. O que minha mãe disse foi espantoso e minha irmã também havia se distanciado muito de mim nos últimos anos. Consertar nosso relacionamento exigiria muito trabalho e eu não estava disposto a fazer esse esforço neste momento, especialmente porque minha esposa estava grávida e eu queria priorizá-la. Então pensei que isso deveria ser óbvio, mas ambas se ofenderam e começaram a me chamar de egoísta, dizendo que eu estava sendo narcisista ao me recusar a perdoá-las e fingir estar ocupado demais para elas. Para ser sincero, a razão pela qual eu queria que elas fossem embora rapidamente era porque eu tinha que levar minha esposa ao médico para uma consulta regular e não queria me atrasar, então eu não estava fingindo estar ocupado demais. Eu realmente estava ocupado demais para elas. Quando elas se ofenderam eu me enfureci também porque realmente não achei que tivesse dito nada para fazê-las agir assim. Pensei que estava sendo perfeitamente razoável e também tinha sido bastante educado com elas ao falar comigo naquele momento. Elas também estavam me atrasando para a consulta médica da minha esposa, então eu nem queria discutir com elas. Apenas continuei pedindo que fossem embora e nem neguei nada do que elas estavam me acusando, embora realmente não achasse que estava sendo egoísta. Mas aí elas disseram que só queriam fazer parte da vida do meu filho e que agora, devido ao meu comportamento terrivelmente egoísta e arrogante, meu filho seria privado do amor de uma tia e de uma avó. Minha irmã me disse que eu não estava apenas prejudicando minha esposa, mas também meus futuros filhos ao me recusar a perdoá-las e tentar dar uma segunda chance ao nosso relacionamento devido ao meu enorme ego. A insinuação de que eu faria algo que não fosse bom para meu filho foi realmente insultante, e foi nesse ponto que me ofendi e respondi no mesmo instante. Em primeiro lugar, realmente não acho que a participação delas na vida do meu filho vá fazer qualquer diferença, porque meu bebê vai ser amado de qualquer maneira.
Em segundo lugar, realmente não acho que não permitir que elas estejam na vida do meu filho seja algo tão ruim, porque há alguns meses minha mãe estava literalmente me dizendo para tirar o bebê só para que sua filha pudesse ter seu momento e não ser ofuscada por ninguém. Quanto à minha irmã, ela foi horrível o suficiente comigo no passado para que eu não queira perdoá-la agora. Devido à forma como reagiram, eu estava ainda mais seguro de que estava fazendo a coisa certa ao decidir não perdoá-las, mas sim permitir que participassem da vida do meu bebê. Se elas tivessem sido pessoas decentes com algum senso comum, teriam respeitado quando eu disse que não estava pronto para perdoá-las e que precisava de tempo para pensar nas coisas. Mas elas decidiram me impor sua decisão e começaram a me fazer de vilão só porque não estavam prontas para aceitar o fato de que poderiam não estar envolvidas na vida do meu bebê, o que, sendo honesto, foi culpa delas. Depois disso a briga começou a aumentar e minha esposa teve que intervir. Até aquele momento ela tinha ficado em seu quarto porque realmente não tinha energia para lidar com minha mãe, minha irmã e o drama que elas estavam causando. Então eu pedi que ela se mantivesse à margem porque não queria que ela se estressasse, mas tudo ficou tão barulhento e conflituoso que ela finalmente teve que sair do quarto para pedir à minha mãe e à minha irmã que fossem embora. Isso realmente me chateou muito porque a última coisa que eu queria era que minha esposa ficasse chateada e estressada. E foi exatamente isso que elas fizeram. Me senti muito mal por ela e extremamente irritado com minha mãe e minha irmã. Então decidi responder a elas de uma vez por todas e acho que disse algo de que não posso me retratar, o que me faz sentir muito mal. Elas estavam gritando comigo por causa do pedido da minha esposa para que fossem embora, me chamando de egoísta, dizendo que eu estava deixando meu ego se interpor em uma família feliz e que meu filho seria muito azarado por ter um pai narcisista como eu. Eu disse que pelo menos eu seria capaz de ter um filho, coisa que não posso dizer da minha irmã. Sabia com certeza que ela só tinha vindo aqui porque sabia que era infértil e agora queria um relacionamento com seu futuro sobrinho ou sobrinha para poder agir como um parasita, se infiltrar como mãe, o que é simplesmente patético. E para minha mãe, eu disse que a única razão pela qual ela estava aqui era para encorajar as ilusões de sua filha. Eu disse que ela era uma mãe ainda mais fracassada que minha irmã, porque apesar de ter 2 filhos ela havia falhado em estar presente para qualquer um dos 2. E tudo isso era culpa dela. Minhas palavras realmente as impactaram e ambas foram embora imediatamente depois, não sem antes soltar uma série de insultos contra mim. Até minha esposa ficou bastante surpresa com as coisas que eu disse. Ela me disse que não discordava necessariamente do que eu tinha dito, mas que naquele momento deve ter sido muito doloroso para elas ouvir aquilo. Claro que me sinto péssimo por ter dito tudo isso, porque realmente não sou o tipo de pessoa que gosta de machucar os outros, mas senti que tinha que dizer algo porque elas estavam me fazendo parecer o vilão e eu não queria que elas se safassem. Então, eu sou o vilão por ter respondido à minha mãe e à minha irmã falando sobre a infertilidade da minha irmã e dizendo à minha mãe que ela falhou em criar seus 2 filhos? Atualização: tive aquela briga com minha mãe e minha irmã há uns 3 dias e desde então as únicas pessoas com quem conversei sobre isso foram minha esposa e meu pai. Ambos têm praticamente a mesma opinião de que o que eu disse foi um pouco duro e definitivamente algo extremo, mas dado o contexto do que estava acontecendo estava totalmente justificado. Eu disse aquilo no calor do momento e é o suficiente para me sentir mal com isso, mas não preciso me desculpar porque não é como se minha mãe e minha irmã tivessem se desculpado comigo por qualquer coisa que disseram. Elas são as verdadeiras responsáveis pela briga. Se tivessem ido embora quando pedi, nada disso teria acontecido, mas elas decidiram ficar e brigar comigo me levando ao limite, e por isso acabei dizendo aquelas coisas. É um grande alívio para mim que as pessoas que mais me importam não pensem que eu sou o vilão por dizer aquelas coisas, embora eu me sinta mal por tê-las dito. Depois que elas foram embora, não sei se minha irmã disse algo sobre mim, mas sei com certeza que minha mãe está falando mal de mim há dias. Desde que a briga aconteceu, ela não para de falar com meu pai e ele tem tentado acalmá-la, mas isso só a deixou ainda mais brava porque ela acha que meu pai está incentivando meu mau comportamento. Não entendo como ela não percebe que é exatamente a mesma coisa que ela faz com a minha irmã desde sempre, e provavelmente a razão pela qual minha irmã é como é. Ela acha que devo a ela e a minha irmã um grande pedido de desculpas porque elas só estavam tentando estar lá para mim e eu as transformei em vilãs sem motivo. É engraçado porque sinto mesmo sobre elas, então acho que neste momento é simplesmente a palavra delas contra a minha. De qualquer forma, o mais importante é que elas não vão receber nenhum pedido de desculpas da minha parte, porque elas mereceram totalmente o que receberam. Se não tivessem me pressionado eu não teria explodido contra elas, é simples assim. Como eu disse, minha única prioridade será minha esposa e vou tentar não deixar que essas coisas insignificantes me incomodem a partir de agora. Atualização 2. Passou-se pouco mais de uma semana desde que tive aquela briga com minha mãe e minha irmã.
Eu estava tentando manter tudo em privado, falando apenas com meu pai e minha esposa sobre isso, mas parece que elas não quiseram respeitar isso. Elas decidiram tornar tudo público e postaram algo sobre mim nas redes sociais, onde mencionaram apenas as coisas que eu disse, mas não o contexto em que as disse. Não estou brincando, havia apenas um parágrafo mencionando os comentários que fiz, mas não havia absolutamente nada sobre o que elas disseram ou o que levou à briga em primeiro lugar. Claro que depois disso comecei a receber ligações e mensagens do resto da família, me dizendo que não estava certo fazer comentários assim contra minha família e que esperavam algo melhor de mim. Muitos até me perguntaram se era verdade porque se recusavam a acreditar que eu fosse capaz de dizer aquelas coisas. Fiquei em choque por elas terem publicado aquilo antes de entrarem em contato comigo. Decidi falar com meu pai sobre o assunto, e ele me disse que até ele estava surpreso por elas terem feito isso, ele estava tentando fazê-las entrar em razão para que apagassem a publicação, mas não teve sorte. Até aquele momento eu estava furioso por elas terem feito aquilo, então decidi tomar cartas no assunto. Depois de conversar com minha esposa, decidi publicar o que realmente aconteceu naquele dia. Não neguei o fato de ter dito as coisas de que minha mãe e minha irmã me acusavam, mas também coloquei tudo no contexto do que realmente aconteceu, para que pelo menos todos os outros entendessem. Se elas iam buscar simpatia dos outros, eu me certificaria de que pelo menos as pessoas soubessem toda a verdade. Falei sobre a visita delas, o que minha mãe me disse sobre a gravidez da minha esposa há alguns meses, e o que realmente levou à briga naquele dia. Depois que fiz minha publicação e as pessoas começaram a lê-la, começaram a comentar em meu apoio. Muitas pessoas se aproximaram para me dizer que tinham sido rápidas em me julgar e que sentiam muito, mas que agora que sabiam toda a verdade não tinham certeza de que lado apoiar. Isso está bom para mim porque sei que o que eu fiz não foi nem de longe tão ruim quanto o que elas fizeram. Eu nem precisava que as pessoas estivessem do meu lado. Se eu quisesse a simpatia de todos, teria sido a primeira pessoa a publicar. A única razão pela qual decidi esclarecer as coisas foi que eu não queria que houvesse ódio desnecessário direcionado a nós, mas não acho que minha mãe e minha irmã entendam esse conceito. Passaram-se alguns dias desde que ambos publicamos nossas respectivas versões e elas têm me acusado de ser um egocêntrico que busca atenção, o que realmente descreve o que elas são, não eu. Elas acham que o que fizeram não justificava o tipo de reação que receberam da minha parte, e acreditam que minhas declarações foram indignantes independentemente do contexto, mas não acho que o resto da família veja dessa forma. De qualquer forma, estou contente por ter podido contar meu lado da história. Faz alguns dias desde minha última atualização, e hoje quando verifiquei minhas mensagens e redes sociais pela manhã percebi que muitas pessoas me disseram que minha mãe e minha irmã apagaram suas publicações sobre o ocorrido. Suponho que elas começaram a receber muitas críticas do resto da família, o que as obrigou a tomar essa decisão. Não acho que ninguém estava acreditando na narrativa que tentavam impor de que eu só estava buscando atenção e simpatia e por isso publiquei algo em minha defesa. Todos os outros também concordaram que, embora o que eu disse estivesse errado, era justificado dadas as circunstâncias. Elas não conseguiram suportar a pressão, então decidiram apagar suas publicações e para mim foi como uma grande vitória. Não apaguei a minha ainda porque quero mantê-la por mais alguns dias caso elas tentem fazer algo engraçado. Outra coisa interessante aconteceu alguns dias logo depois que publiquei minha versão dos fatos. Meu cunhado decidiu me enviar uma mensagem. Como não sou muito próximo da minha irmã, também não sou do marido dela, então realmente não conversamos muito. Foi uma surpresa agradável quando ele entrou em contato comigo e me disse que sabia que sua esposa nunca iria se desculpar comigo, e até agora ele não achava que ela tivesse um motivo para fazer isso, porque só tinha ouvido o lado dela da história. Mas agora que tinha lido a minha, ele não sabia mais o que acreditar. Ele me pediu para não falar sobre isso com ninguém e manter entre nós, mas que se o que eu estava dizendo fosse realmente verdade, ele queria se desculpar em nome de sua esposa. Desde que descobriu que ela teria que lidar com a infertilidade por um bom tempo, e que uma gravidez natural sem fertilização in vitro não seria possível, ela tem estado bastante sensível. Dava para notar que ele estava passando por muita coisa pelo tom de sua mensagem, e eu realmente senti simpatia por ele, então eu disse que estava tudo bem e que ficava feliz que pelo menos ele tivesse se aproximado para se desculpar. Ele parece um cara genuinamente legal. Não sei como ele foi parar com a minha irmã. Tenho cumprido o que prometi a ele e não falei com ninguém sobre isso até agora. Bem, exceto aqui. Mas não acho que isso quebre a promessa. Atualização 4. Algumas semanas se passaram desde minha última atualização e recentemente decidi apagar minha publicação. Pensei que já tinha ficado tempo suficiente, e que agora todo mundo sabe a verdade.
Também pensei que não precisava castigar mais minha mãe e minha irmã do que elas já estão sendo castigadas, porque quem elas são como pessoas já é ruim o suficiente. Falei com meu pai alguns dias e ele me contou que minha irmã e seu marido estão em processo de divórcio. Desde que descobriu que tem problemas de fertilidade, ela está agindo completamente como uma louca. Ela sempre foi excessivamente mimada, cheia de direitos, e sendo honesto, um pouco desequilibrada, mas ultimamente tinha chegado a níveis intoleráveis. Aparentemente ela se tornou muito tóxica e seu marido fez o possível para tolerar, mas depois de uma briga recente, ele não aguentou mais, então ela voltou para a casa dos meus pais e desde então tem sido um drama constante na casa do meu pai. Me sinto mal por ele, claro. Minha mãe se certifica de que sua filha não se sinta mal, e fica culpando o marido dela por tudo que deu errado, reforçando a crença de que minha irmã nunca pode estar errada em nada. Sinceramente, meu coração dói pelo meu pai por ter que lidar com tudo isso. Também senti um pouco de pena da minha irmã porque ela descobriu recentemente que não poderá ter filhos e agora seu marido a está deixando. A segunda parte é definitivamente culpa dela, mas bem, não sou tão cruel, então decidi apagar minha publicação. Mesmo assim, não vou me desculpar por nada e também não vou entrar em contato com elas porque tenho certeza de que elas não mudaram. Meu pai até me disse que ainda há muito da mentalidade de que deveria ter sido ela e não eu, com relação à gravidez circulando na casa, então acho que o melhor é nos mantermos afastados um do outro como sempre. Minha prioridade é minha esposa, e enquanto ela estiver feliz eu estou feliz, então acho que posso dizer que neste momento estou muito feliz. Atualização 5. A primeira coisa que quero contar é que já sou pai. Minha esposa e eu temos um menino lindo e gordinho. Claro, como qualquer pai não sou objetivo, mas é impossível não ver o quão perfeito ele é. Estamos muito felizes, e honestamente, é a única coisa que importa neste momento. Nossas famílias, tanto a da minha esposa quanto a minha, têm nos visitado para conhecer o novo membro. Bom, quase toda a família, exceto minha mãe e minha irmã. Como vocês podem imaginar, as coisas entre nós continuam as mesmas e não tenho nenhuma intenção de mudar isso. Agora que tenho meu filho, minha irmã, como esperado, não demonstrou nenhum interesse no nascimento do sobrinho. Não me surpreende nem um pouco. Na verdade é um alívio porque honestamente prefiro não lidar com ela nesta fase tão feliz da minha vida. Pelo que ouvi, ela anda reclamando e tentando minimizar o assunto do bebê. Mas como ela ainda mora na casa dos meus pais, o único que tem que suportar sua negatividade é meu pai. Nós por outro lado não fomos afetados nem um pouco e realmente não nos importamos com o que ela diz ou faz. Sua ausência é mais um presente do que uma ofensa. Minha mãe por outro lado parece ter se lembrado repentinamente que é minha mãe e que agora também é avó. Desde que o bebê nasceu, ela insiste para que meu pai seja o mediador entre nós para que possamos dar a ela a oportunidade de conhecer seu neto. Mas felizmente meu pai se manteve firme, e disse que não quer se meter no meio. Ele sabe muito bem qual é a nossa resposta. Ela não vai conhecer nosso filho. Não sei o que ela esperava depois de tudo o que fez, especialmente depois de sugerir que minha esposa tirasse. Ela disse isso de uma forma tão casual, como se estivesse propondo trocar de restaurante porque minha irmã não gosta de frutos do mar. Foi absurdo, desalmado e uma das razões pelas quais nosso relacionamento nunca se recuperará. A essa altura minha mãe deveria entender que certas ações têm consequências. Mas parece que ela não quer aceitar isso. Agora, sobre minha irmã. Eu sei que as coisas não estão indo bem para ela e a verdade é que não sinto nenhuma pena. Seu divórcio foi finalizado recentemente, então você pode imaginar o quão miserável ela está. Meu pai já disse a ela que ela deveria começar a procurar um novo lugar para morar e embora minha mãe não tenha gostado nada da sugestão, ele não está brincando. Parece que meu pai finalmente está atingindo seu limite depois de aguentar tanto. Imagino o que tem sido para ele suportar a atitude dela, agora que as coisas não estão dando certo para ela. Então é isso. Tentei manter isso breve para poder voltar para o meu filho.